Dentro da explicação da contemplação, que é o quarto momento da Léxio Divina, estou dizendo que contemplar é estar diante de Jesus e deixar-se olhar por Ele. Não há necessidade de palavras, basta que se tome consciência de sua presença amorosa. Então, contemplar é ter a capacidade de parar diante dele, sem nenhum motivo particular, a não ser estar ali com Ele, porque é bom estar com Ele. Como falaram os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor, é tarde, fica conosco. É dizer isso e ficar ali na presença dEle. Tudo isso é dom do Espírito Santo. Um dom podemos pedir. Nós que temos um coração tão inquieto, sempre atarefado, sempre fazendo, sempre correndo, como precisamos valorizar mais a contemplação. A contemplação é o olhar, é conhecer o olhar de Deus sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos cerca, sobre as pessoas. O olhar de Deus. O que é que Deus pensa? O risco é a gente projetar para Deus aquilo que nós pensamos. A contemplação me leva à luz da palavra de Deus, que foi lida, meditada, respondida na oração. Agora eu quero deixar que Deus me mostre o que Ele pensa sobre aquela situação, aquele drama, aquela cruz que eu estou vivendo, aquele problema que me contaram ontem, aquela dor que aquela mãe desabafou para mim. O que Deus está me dizendo? Como Ele vê este momento e esta situação? Então não se trata na contemplação de sair do mundo, de retirar-se do mundo, de fugir do mundo. Não, ao contrário, de trazer o mundo para a nossa vida, mas vê-lo sob o olhar de Deus. Por isso, as ordens chamadas contemplativas, aquelas que vivem em recolhimento, em oração e adoração contínuos, oração, trabalho, adoração, e claro, então a leitura da palavra de Deus marcando suas vidas, não são congregações, não são homens e mulheres que fugiram do mundo. Não, estão lá em oração para trazer o mundo e colocá-lo na sua oração, apresentando a Deus. Até eu diria, eles rezam muito pelo mundo. Assim são os beneditinos, as carmelitas, concepcionistas, as beneditinas e tantas ordens contemplativas que são pessoas que o Papa João Paulo II, agora santo, um dia definiu muito bem. Os seus mosteiros e conventos são luzes permanentemente acesas sobre o mundo. Luzezinhas de pessoas que rezam em nome do mundo para Deus. Não fogem do mundo, ao contrário, mais do que nunca manifestam o seu amor ao mundo, colocando o mundo em sua oração. Queremos então, na contemplação, conhecer melhor o coração de Deus. Porque na contemplação nós vamos nos descobrindo que Deus nunca se afasta de nossa vida, nem no pecado. Somos nós que fugimos da sua presença, como fizeram Adão e Eva, que Deus teve que perguntar, onde estás? Eles é que fugiram da presença de Deus. Deus sabia onde eles estavam, mas queria que eles tomassem consciência da sua miséria e do seu pecado. Então, o grande problema em nossa vida é que nós é que muitas vezes não tomamos consciência da presença de Deus em nós. Deus jamais se esquece de nós. Somos seus filhos. Se a mãe humana, com toda a sua limitação, jamais se esquece de um filho que ela ama, como é que Deus vai se esquecer de nós? Não, jamais, nunca. Nós, na verdade, somos cegos. A nossa maneira de olhar para Deus, para o mundo, para os outros, é muito pobre, muito ofuscada, muito escura, muitas sombras. A Léxio Divina coloca colírio em nossos olhos para vermos
a nossa vida e o mundo com o olhar de Deus. Por isso que ele é tão importante. Mas ainda volto a falar sobre isso. O programa Anunciamos Jesus encerra hoje a série sobre a Lexio Divina, falando hoje sobre contemplação. Por isso nós viemos até a cidade de Jundiaí, na Congregação das Missionárias de Cristo, para abordar mais sobre esse tema e saber o que elas têm para nos dizer em relação a isso. Vamos ver. A contemplação é um jeito de nós, mesmo na vida ativa, estar junto de Deus. Mesmo nas nossas atividades, mesmo no nosso cotidiano, estar junto de Deus e assim conseguir levar esse Deus para aqueles que mais necessitam. Contemplar e estar sempre na presença de Deus. É você estar com Ele na palavra, no dia a dia mesmo. Na minha atividade, no meu estudo, no meu trabalho, no contato com o povo de fora, com as crianças. Então é estar com Deus sempre na presença dEle e transmitindo isso para as demais pessoas. No momento da contemplação, você não tem mais nada para você poder fazer, pensar. Você tem que estar inteiramente na presença dele. E quando você se esvazia, então você começa a colocar o seu coração no coração de Deus, né? Acho que a contemplação é isso, né? Você não ter mais nada e você estar totalmente vazio para que o Senhor possa preencher a sua vida. Contemplar Deus na ação. Então, no momento que eu contemplo esse Deus, então durante a minha ação, no meu dia a dia, eu vou vendo. Deus está presente aqui, Deus está ali, Deus está na minha vida, na vida do outro. Então, é a ação de Deus através daquilo que eu vejo, que eu faço. Deus está presente através da ação. Então, eu contemplo a Deus no dia a dia. Até mesmo no momento que eu estou, né, ou no meu descanso, eu tenho que contemplar esse Deus. Ele me está dando esse descanso, esse momento privilegiado de eu estar descansando. Assim como ele dá para o outro também, olha, nós temos que contemplar e ver Deus em todos os momentos da vida através dos acontecimentos. Porque tudo que Deus nos fez, nos dá, é o momento de você contemplar a presença de Deus nos acontecimentos, nas coisas do dia a dia. Então, é Deus presente, é contemplar a ação de Deus em tudo aquilo que Ele fez para nós, que nos leva a ser felizes. A contemplação, nós vemos que ela é o ápice, por assim dizer, do momento de oração, onde eu leio a palavra, eu medito, eu rezo essa palavra e depois eu entro nessa intimidade com Deus. Essa meditação, ela me leva realmente a entrar em contato com o Senhor através da contemplação, que é o quê? Permanecer na presença dEle. É o contemplar a obra de Deus, né? Porque Deus criou tudo com amor, Deus nos criou com amor. Então, o contemplar a obra dEle é o contemplar a Ele. Então, o contemplar é o contemplar a Deus. Essa é a contemplação. Como que é feito esse exercício de oração aqui na congregação? É assim, à noite, antes da gente fazer o recreio, né, o momento de comunidade, nós então lemos a palavra de Deus do dia seguinte, o evangelho do dia seguinte. E então daquele evangelho nós tiramos o trechinho que para nós chamou mais atenção. E daí depois, no outro dia, o primeiro ato que nós temos é a Santa Missa. Então nós recebemos a Eucaristia e a liturgia da palavra. E daí depois nós fazemos meditação, que é individual, e adoração. E durante todo aquele dia, no decorrer do dia, em todas as atividades, nós então meditamos esse trecho que nós escolhemos no dia anterior. Depois, ao longo do dia, a gente mantém, né, essa conexão. Nós temos aqui na casa quadros, lousas, né, onde a gente escreve esse versículo bíblico para estarmos sempre recordando dessa palavra. Então, aonde você vai, tem um versículo, você não pode esquecer dessa passagem bíblica. Então, você vai estar meditando ao longo do dia essa palavra e no trabalho, tudo que você vai fazer, você coloca esse espírito de oração, estar nessa presença com o Cristo caminhando ao longo do dia. Depois, no final do dia, antes mesmo do recreio, do horário comum das irmãs, a gente tem essa partilha da palavra. Então, aquilo que comoveu, aquilo que moveu, aquilo que lhe chamou mais atenção ao longo do dia, dessa vivência, dessa experiência com Cristo que você fez, você partilha com suas co-irmãs. E assim, cada uma partilha nesse momento. Já lemos novamente a leitura do Evangelho do dia seguinte, escolhemos novamente o versículo bíblico e a pessoa responsável coloca na lousa. Depois a gente partilha isso em comum na comunidade. Qual que é a sensação de viver na presença de Deus através da leitura orante?
São Jerônimo, ele vai dizer que quem não conhece a Escritura, a Sagrada Escritura, não pode conhecer a Jesus Cristo, né? Então, nós estamos falando sobre a Léxio Divina, né? Que é a gente ler, né? E tem uma parte muito bonita que o povo de Israel já fazia, né? Ouve, ó Israel, Shema Israel, né? Então, escuta Israel. Então, isso é tão antigo, né? E para muita gente é muito novo, né? Mas estar na presença de Deus, né? É muito mais do que apenas ler a palavra de Deus. Nós estamos diante da palavra que é viva, que é eficaz para a nossa vida, né? E para a nossa vida religiosa, a palavra de Deus é o pão que nos alimenta, né? A Eucaristia, é claro, né? Mas o pão que alimenta a nossa alma é o pão da palavra, né? E é muito importante porque é a palavra de Deus que norteia o nosso caminho, né? Sem a palavra de Deus, a missionária de Cristo ela não pode caminhar, né? Então, sempre a palavra de Deus, cada dia vai dizer para nós assim, é por aqui o caminho e você vai fazer esse caminho sempre, né? Então, sem a palavra de Deus, nós não podemos conhecer o Cristo, né? A leitura orante é que nos leva a estar com Deus. Porque no momento em que eu assumo essa palavra de Deus na minha vida, eu vou mostrar para o outro que a palavra de Deus é aquilo que nos ajuda a viver esse Deus na vida. Então, a partir do momento que eu leio a palavra de Deus, eu vou colocar essa palavra na minha vida para que eu possa viver no dia a dia. E a palavra de Deus nos leva a ter esse Deus presente na nossa vida. Então, cada momento da minha vida em que eu faço, que eu deixo de fazer até mesmo, né? A palavra de Deus está sempre na minha vida. Então, no momento que eu abraço essa causa do reino de Deus, eu tenho que ter essa força que é a palavra de Deus. E é ela que vai me levar a fazer essa ação boa. Seja a ação no trabalho onde eu estou, seja na minha comunidade, seja onde eu estiver. Eu tenho que ter essa força da palavra de Deus que me leva a cumprir o meu dever, a minha obrigação, principalmente como religiosa consagrada. Qual que é a dica que a senhora dá para as pessoas que querem e tentam viver na presença de Deus através da leitura? Se é que existe alguma dica. Bom, dica é sempre muito bem-vinda, porque cada um de nós temos a nossa experiência, fazemos a nossa experiência de intimidade e de contato com Deus. Nós, como cristãos, somos chamados a ter os mesmos sentimentos de Cristo, a viver nessa presença dele e ser testemunha dele no mundo. Mas como eu posso ser presença de Cristo se eu não conheço esse sentimento dele, não lendo a palavra dele, onde está tudo ali contido? Então, aquilo que, se eu quero viver realmente a minha vocação cristã, ser essa presença de Cristo, eu devo ler essa palavra de Deus no meu dia a dia. E nós, como Igreja Católica, temos a dica muito favorável, que é através da liturgia. A liturgia coloca a cada dia uma passagem bíblica para a gente poder refletir naquele dia, para nos alimentar no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. A dica que eu dou é justamente isso. Pega o calendário litúrgico e ali tem todos os dias a liturgia do dia. Então, antes de ir dormir, como nós fazemos aqui, antes de ir dormir, lê a palavra de Deus, tenta interiorizar qual palavra o Senhor realmente diz, toca no meu coração, para que no dia seguinte eu possa levantar já iluminado dessa palavra e poder vivenciá-la.